me chamou de sei lá do quê. Deixa para lá. Glória a Deus. Vamos lá, quem está comigo aí? Aí, ó, classe de batismo. Se você, irmãos, fala assim, pastor, eu quero passar pelo batismo, você ainda pode ir para a classe, vai para a classe, né? Pastor, já tem Jesus e eu quero ser batizado. Então você pode seguir o pastor Márcio. Mas já começou, não tem problema, começamos agora. Você pode segui-lo ali para a gente, na próxima turma, aí você passar pelas águas também, em nome de Jesus Cristo. Eu senti saudade de vocês, já tem um tempão que eu não venho aqui. Jesus, eu acho que eu estou ficando ruim. Mas, coloca para mim, por favor, Carlos. Mas a gente sente saudade quando está longe. É por isso que igreja é família. Igreja é família. E por mais que a gente esteja com outros irmãos em outros lugares, mas igreja é família. E nessa manhã, eu queria trabalhar com um tema na escola bíblica, que ele é muito propenso para esse tempo que estamos vivendo hoje. Quantos aqui já tiveram dificuldade? Peraí. Quantos aqui já tiveram dificuldade para mover entre medo e fé? Medo e fé. Muitas vezes você vai fazer alguma coisa e você fala assim, será que eu devo? Aí você fica com medo, mas tem a fé. Quando Deus manda, de repente você vira um leão, mas aí vem as adversidades e a gente fica assim, será? Medo e fé. Quando nós compramos esse lote aqui, aí nós reunimos o conselho, o pastor Nilson estava aqui, quem mais que estava, fazia parte da liderança na época, o pastor Nilson não está aqui, o pastor Márcio fazia. Nós tivemos um probleminha. Porque assim que nós compramos esse lote, fizemos um culto aqui. Onde vocês estão? Aqui era mato puro, e tinha um colonhão, aquilo não era colonhão, aquilo era uma cana. Quem já viu um capim que cresce parecendo cana? Vocês já viram? Aquilo corta, irmão. Eu já contei isso, mas eu vou contar de novo. Primeiro dia que nós marcamos para cortar o mato aqui. Viemos eu, pastor Nilson e um outro membro da igreja. Pastor Nilson é esperto demais. Eu tenho que tirar o chapéu, pastor Nilson. Eu vim com a tesoura de cortar grama de volta. O outro menino, ele veio com uma foice, esperto. Pastor Nilson veio com uma roçadeira. O colonhão era, sem brincadeira, tinha um buraco por aqui, mais ou menos por aqui, e tinha um colonhão que ele começava nesse buraco, ele subia, era mais alto do que eu. E nós vamos lá, e eu estou com a minha tesourinha. Ô irmão, não cortava nada, estou achando que é grama. Aí o pastor Nilson veio com aquela máquina, vem, eu falei, eita, esse negócio. Aí nós revezamos a máquina, só que quando caía aquele negócio em cima da gente, o bobo aqui veio com a camisa de manga curta, mas cortava a gente todo. Essa foi a primeira fase que nós não conseguimos cortar muita coisa não, são 2.000 metros esse terreno aqui. Aí depois nós marcamos a outra, veio mais gente, e depois nós contratamos um trator que veio fazer o serviço. Aí nós fizemos o primeiro culto aqui. Aí depois que fizemos o primeiro culto, alguém da liderança virou para mim e falou assim, e a gente animado para comprar, você lembra, né, Edivaldo? Você estava aqui também, alguns irmãos estavam aí, Solange também estava na época, né? Acho que você estava também, né, Linlande e Chico. E alguns irmãos, né, animados e tal, porque o desafio era grande para pagar isso aqui. Aí teve um irmão que virou para mim e falou assim, fica preocupado não, pastor, porque se não der para pagar, a gente vende, pelo menos foi um investimento. Eu falei, poxa vida, sabe quando joga um balde de água fria? E é engraçado, muita gente é animada, mas um só é usado muitas vezes pelo inimigo, não ele é o inimigo, mas muitas vezes o diabo solta, talvez no bom sentido, tipo assim, vou falar uma palavra, o pastor Ed fica preocupado, de repente não dá condição de pagar, aí ele vai ficar, meu Deus, e agora? Falar para ele, não, é um investimento, realmente é um investimento. Aí a gente vem no nosso coração, naquele momento, por uma palavra, veio um medo, mas a gente estava em cima de uma palavra de Deus. Mas vem aquele medo no momento, será? Será que eu não ouvi? Será que não era isso que Deus queria? Será que não é esse lugar?
Será que nós erramos na caminhada? Meu Deus. Aí você vai para casa preocupado. 10 vozes confirmam. Mas se uma voz, no meio daquelas 10, se levantar para trazer desânimo, ela tem a capacidade de calar as outras 10 e todo mundo ir para o lado do desânimo. Mesmo vendo tudo o que Deus fez, porque foi milagre de Deus, quando nós fechamos a compra desse lote, porque o homem não queria vender, ele vendeu para a gente porque Deus fez um milagre. Vou contar rapidamente para você entender sobre medo e fé, antes da gente ler o texto. Nós vimos esses lotes, os pastores passaram por aqui, eram os únicos 2 lotes juntos, de 1.000 metros. O pastor Edgar estava com a gente, o pastor Edgar que está lá no Floresta, lá em Esmeraldas. Eles passavam aqui, olharam, nós fomos conversar com a imobiliária. Quando nós chegamos com a imobiliária que falamos com ele falou, mas o moço quer à vista. Eu falei, mas nós não temos dinheiro para dar à vista. Na época, cada lote desse custou 180 mil, 360. Olha só, Boquinha, 180 mil, cada lote de 1.000 metros aqui. Hoje, quanto custa um lote aqui? Que ele é também dono de uma imobiliária. Amém, irmão? 10% é do Senhor e 5% é meu. Quanto custa 1 milhão? Era um investimento também, né? Mas não era o que Deus queria. Aí eu perguntei para o dono da imobiliária, como você, eu falei assim, eu posso conversar com o dono? Porque eu comprei minha casa, sim. Falei, mais doido, não vou falar da casa. Ele falou, pode, porque eu vou ganhar minha comissão de todo jeito, né? Aí eu marquei com o moço, ele é dono do Só Fogões. Sou João Batista. Marquei com ele, para o lado do Floramar ali. Demorou para me atender, que ele atende todos os clientes dele. Quando ele foi me receber, eu sentei, aí eu falei para ele, eu estou aqui, todo bonitinho de terno, irmão, igual gente grande, e o homem é da roça, todo esquisitão. Eu falei, meu Deus, eu estou parecendo um pinguim, né? Que coisa. Aí, irmãos, foram 2 horas de conversa, 15 minutos de negócio, porque ele é bom de papo. Aí nós começamos a falar, começamos a conversar. Eu me identifiquei como pastor, ele falou, eu gosto muito de vocês, porque minha esposa é da igreja presbiteriana, da primeira presbiteriana. Eu sou católico, mas de vez em quando eu vou na igreja com ela. Aí eu particularmente, conheci alguns pastores da igreja presbiteriana, que eu já fui, e começamos a falar, o reverendo fulano mora lá no meu prédio, que tal, começamos a conversar, que coisa boa. Aí depois eu falei, senhor João, nós queremos comprar o lote do senhor, os 2 lotes lá. Ele falou, estou precisando de vender, que eu estou com um prédio aqui para construir, na cidade nova e tal, e eu estou precisando de dinheiro para terminar. Eu falei, e nós queremos comprar, quanto que é? Ele falou o valor. Eu falei, beleza. Ele falou, como é que vocês querem pagar? Eu falei, nós não temos dinheiro, o senhor divide? Ele falou assim, não, eu estou precisando do dinheiro. Eu já tive proposta da Universal para comprar lá, mas eu não quis vender para eles. Eu falei, tá, mas eu tenho uma proposta para fazer para o senhor. O que a gente tinha, irmão? A gente não tinha nada, tínhamos fé. Aliás, tínhamos tudo, né? Tínhamos fé. Eu virei para ele e falei assim, eu posso fazer uma proposta do seguinte, a gente dá 20 mil daqui a 30 dias, a gente dá mais 80 daqui a 60, e o resto a gente divide de 24, acho que 24 vezes que eu falei para ele. Ele falou, assim não dá, pastor, eu sinto muito, estou precisando do dinheiro à vista e tal. E mesmo os 20 daqui a 30 e o 80 daqui a 60, já era coisa de muita fé. A igreja, irmãos, ela é lá em cima muito pequena, não é o número de pessoas que tem aqui. Aí ele falou, infelizmente, pastor, não dá, o projeto de vocês é muito bonito, mas não dá. Porque o projeto nosso era construir aqui e ainda fazer do local uma escolinha aqui, né, que pudesse ser usada as salas. Isso aqui fica muito parado durante o dia inteiro. Esse era o projeto. Aí, fui embora. Beleza. Tentei, não deu. Voltei para casa, a gente conversando para olhar outros e tal. 2 semanas depois, me liga a secretária dele. Eu queria falar com o pastor Edson, sou eu. O senhor João queria que o senhor viesse aqui e tal. Marquei com ele, fui lá de novo. Ele sempre atende de manhã cedinho. Estou eu lá de novo, só que dessa vez eu não fui de terno, não sou bobo, né? Fui meio roceiro, sou. Quando eu cheguei lá, ele me atendeu e falou assim, pastor, daquele dia que você me falou, me incomodou muito. E eu estou fechando os elevadores lá para o prédio, e é um pessoal lá de São Paulo. Eu cheguei e falei para eles, eu fiz a sua proposta como se fosse a minha. E eles aceitaram. Então, nós vamos fechar. Amém, irmãos?
Ei, glória a Deus. Eu saí alegre e triste. Por que eu saí alegre e triste? Você estava na época, né? Por que eu saí alegre e triste? Porque eu fiquei alegre que a gente ia comprar, eu fiquei triste, como é que nós vamos pagar? 20 mil, eu já saí de lá com a dívida de 360 mil. E agora, daqui a 20 mil, daqui a 30 dias, 20 mil, eu falei, Senhor, oh Deus, abençoa que esse contrato feche um pouco mais para frente, que eu tenho mais uns dias, né? É da assinatura do contrato. Irmãos, Deus, quantos creem que foi Deus? Se você não crê, é só você olhar por onde você está que você vai saber que foi Deus. Não existe coisa de homens aqui. Eu estou mostrando para você, porque depois que nós chegamos, que vimos a ação de Deus, foi Deus que fez isso, não tem como, não foi humano, foi de Deus. E de repente alguém chega e fala assim, preocupa não, pastor, porque se não der para pagar, a gente vende, pelo menos foi um investimento. Ô, irmão, fiquei assim, uma boca só, me deixou triste. Eu falei, não, meu Deus, será? Aí vem o será. Será que foi o senhor mesmo? Uma boca. O tema que nós vamos trabalhar com ele hoje de manhã, só para vocês entenderem o porquê que eu contei isso daí, é esse aqui, ó. Entre o medo e a fé, atitudes do povo e a resposta de Deus. Entre o medo e a fé. Talvez Deus deu palavra para você que ficaram pelo caminho, não porque Deus não é fiel, mas porque você teve medo. Talvez você assumiu uma atitude que depois você viu que deu tudo errado, sabe por quê? Porque não foi baseada na fé. A fé é certeza, a fé é convicção. Tem coisas que Deus não falou, que homens falaram para nós, que a gente toma posse por causa de palavra de homens. Eu não tomo decisões, irmãos, desse tamanho, dessa monta, por palavra de homens. Eu busco do Senhor. Um dia alguém virou para mim e falou assim, se um profeta falasse para você comprar, eu não compraria. Por que você não compraria? O Espírito Santo de Deus habita em mim, ué. Se Deus tem que falar para fazer uma coisa dessa, Ele vai falar comigo. Ele não mandou um homem falar com Moisés, Moisés, eu vi o Senhor na sarça e Ele falou que é para você. Não, Deus falou assim, Moisés, eu quero falar com você, Moisés. Existem coisas que Deus, Ele é muito, principalmente hoje, que Ele habita em nós. Você pode perguntar meus filhos, pode perguntar minha esposa. Quando nós fomos comprar a casa, Deus falou comigo. E a Alcineia estava junto, porque eu precisava da minha família junto, como eu preciso. Quando fomos comprar o prédio do Casa de Profetas, Deus estava junto, Deus deu uma palavra. Já pagamos 48 parcelas. Sabe por quê? Porque Deus deu uma palavra. A palavra profética, um dia eu ensinei aqui para vocês. A palavra profética, ela é a terceira. Primeiro vem a palavra de Deus, segundo a confirmação aqui. Primeiro o Espírito Santo fala com você, depois a confirmação na palavra, depois a palavra profética. Ela não vem, ela vem para confirmar o que o Espírito falou com você. Então toma cuidado, tem gente andando atrás de profeta, o profeta fala, mas o Espírito não fala com você. O Espírito não trouxe a convicção do seu coração. Mas o fulano falou, fulano pode falar o que ele quiser, mas Deus tem que falar comigo. Ele hoje tem um canal, nós temos um canal aberto com ele. Amém, irmãos? Então, entre o medo e a fé, talvez a sua atitude essa semana é para tomar uma decisão. E essa decisão está te afetando por quê? Porque, de repente, ela tem algumas situações que vão interferir com a sua família. Você não pode errar. Eu sempre falo com os casais, olha, casamento é um negócio que você não pode errar, que depois que você entrou, meu irmão, é até que a morte o separe. Então, existem decisões que você tem que ter convicção. Deus está comigo. E Deus falou isso comigo. Vem o profeta para confirmar. Amém? Então, vamos lá. Vocês já imaginaram com quem que eu vou falar? Quem é esse cara aqui? E essa é a abertura do mar. Então vamos lá no texto, Êxodo 14, de 10 a 15. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés,
Será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Presta atenção, 10 pragas, fala 10 pragas. O Senhor mostrou para eles quem é Deus. Ele trouxe juízo sobre todos os deuses do Egito, todos, não ficou ninguém do lado de fora. O Ra, Ré, Ri, Ró, Rua, todos os deuses do Egito foram ali desmascarados, desnudados. Deus falou: eles não são nada, eu vou mostrar quem é Deus. E com mão forte ele os tirou do Egito. Ele falou: eu vou tirar vocês, vocês não vão sair de mão vazia. Eles levaram muito ouro, gente, mas foi muita coisa. Eles expoliaram o Egito. Por quê? Porque Deus falou: eu vou tirar vocês. Então eles viram as maravilhas que acontecia na terra do Egito e na terra de Gósen, onde eles estavam, não acontecia. A última foi a morte dos primogênitos, onde tem o sinal, o sangue, o primogênito não morre. Dos hebreus que tinham sangue não morreu, até na casa de Faraó. O primogênito de Faraó, o seu filho, mesmo o Faraó, o todo-poderoso Faraó, com todos os deuses do Egito, não conseguiu poupar a vida do seu filho. Deus falou: eu sou Deus da vida e sou Deus da morte. Eles viram aquilo tudo e saíram glorificando a Deus e agradecendo: que bom, agora nós estamos livres. Eles eram escravos do Egito. Fala, eles eram escravos do Egito, como nós éramos escravos também. Aí de repente Deus com mão forte os tira do Egito, e eles estão caminhando e agradecendo e glorificando, como a gente, compramos, fechamos o contrato, aleluia, glória a Deus. Aí de repente no meio do caminho, na saída dali, eles chegam frente ao mar. Deus falou: eu não vou levar vocês por um caminho mais fácil, eu quero levar vocês por um caminho mais difícil. Por quê? Porque Deus nos prova. Quando a gente vai pelo caminho mais fácil, você não reconhece que é Deus. Você vai pelo mais difícil porque você vai ver que Ele é Deus. Você tem que entender que Ele é quem é o Deus. 40 anos Deus levou esse povo no deserto, mas Ele sustentou esse povo. Agora está o Mar Vermelho na frente. E Faraó fala assim: Deus fez isso também no coração de Faraó. O que nós fizemos? Mandamos escravos embora. Mais de 2 milhões de pessoas, irmãos. Vamos lá atrás deles e vão matar todo mundo. O Faraó prepara todo o seu exército e vai atrás deles para matá-los. E quando vai se aproximando, Deus coloca uma coluna entre eles e o povo de Israel. E o povo de Israel viu a coluna que durante todo o tempo estava com eles e agora os protegia de Faraó. Mas eles viraram para Moisés e falaram assim: o que você fez com a gente? Olha só, Faraó agora vai nos matar. Será que lá no Egito não tinha túmulos para a gente morrer no deserto? Irmãos, 10 pragas eles viram, agora uma coluna protegendo eles de Faraó. E eles falam para Moisés: nós não queríamos estar aqui. A gente era feliz no Egito como escravos. Dá vontade de mandar esse povo para os quintos, não dá? Desculpa. A gente fica com raiva. Deus fez aquilo tudo, não dá, gente? Quando a pessoa vê Deus fazendo todas as coisas e de repente ela fala: eu não quero Deus mais não. Nossa, se eu fosse Deus, eu mandava um fogo cair do céu e matar ela. Por isso que Deus não deu poder para nós seres humanos para sermos Deus. Porque a gente ia fazer muita injustiça, né? Muita maldade. Nós somos meio maldosos. Aquela pessoa que se ajuda, ela vai e toma o seu marido. Aquela pessoa que se ajuda, ela coloca seu nome no SPC sem você saber. Oficial de justiça, não paga as contas. Dá vontade ou não dá? Se a gente tivesse poder, irmão, nossa, ainda bem que Deus não nos deu esse poder. Mas nos deu um poder maior, sabe o que é? Perdoar. É maior do que matar e fazer isso, se vingar. Então agora nós estamos nessa encruzilhada.
Nós vamos ver agora quais são, entendendo esse processo. Primeiro, as atitudes do povo de Israel diante do perigo. Que são as nossas. Muitas dessas atitudes do povo de Israel são as nossas. Ô, irmão, a gente fica olhando esse povo, a gente fala, né? Ah, meu Deus, que povo de coração duro. Ô, irmão, fala quando é que eu e você não tivemos coração duro também. A gente reclama desse povo, a gente fala desse povo, mas muitas vezes nós somos iguais a eles. Porque Deus dá uma palavra, né, pastor Edson? Deus dá uma palavra para a gente, muitas vezes a gente fica como é que fala? Cocheando entre dois pensamentos. A gente fica assim, será que foi Deus mesmo? Deus falou com você. Deus confirmou para você, não duvide. Mas aí vem as atitudes que esse povo de Israel ali agora fizeram com Moisés. Não com Moisés, mas com o Senhor. Porque Moisés era o quê? Um servo de Deus, boca de Deus para aquele povo. Então entenda agora quais são as atitudes desse povo, para depois a gente ver qual que é a resposta que Deus dá para eles. Porque Deus tem boca e fala, amém, irmãos? Quantos creem? As atitudes do povo de Israel diante do perigo. Verso 10 a 11. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos desse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Vamos lá, quais são as atitudes? A primeira, qual que é? Medo exagerado. Eles deixaram de olhar para as promessas, passaram a olhar para o problema. Eu gosto muito de um homem na Bíblia chamado Davi. Ele tinha um grande problema na frente dele. Sabe qual que era o problema? Um grande gigante, mas ele não olhou para o problema, ele olhou para uma promessa de Deus. Ele é o autor do Salmo 23, não foi nessa época, mas ele é o autor do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então Davi, ele tinha uma certeza, a mesma certeza que eu e você precisamos ter nessa manhã. O medo não pode nos paralisar, embora o medo ele é necessário, o medo é necessário. Deus colocou uma pitada de medo em nós. Por quê? Porque se nós não tivermos nem um pouco de medo, a gente faz loucura. O medo ele é bom. Por exemplo, você vai ultrapassar um carro numa estrada muito movimentada, carretas e tal. Aí você está numa faixa, ainda que seja uma faixa pontilhada, esqueci o nome dela. É que é? Que você pode ultrapassar, aquela pontilhada, como é que é? Tracejada, obrigado, irmão Geraldo. Tracejada, você pode, mas aí de repente, quando você vai, que você olha, vem um caminhão, você fala assim, eu acho que dá. Sua mulher, amor, não vai não. Seus meninos, corta ele, pai. Menino é um trem terrível, né? A Raíssa vai, não vai não, Xande. Seus meninos, vamos pai, o senhor é o todo poderoso pai. Aí a gente cria aquela coragem, e a gente está indo, irmão, e o caminhão está vindo. Aí você fala, se eu vou, eu não sei se eu vou conseguir. Aí você vai dar aquela freadinha e entra atrás do caminhão que você estava com ele aqui. É o medo, por que você não foi? Porque eu não tinha condição de ir sem certeza absoluta de que eu conseguiria. Esse é o medo, que faz bem para a gente. Você vai passar perto de uma cobra, e a cobra está lá, a cascavel, e ela está lá, ela já armou o bote, e ela já está com o rabinho dela, ela está dizendo para você, não vem não que eu te mato. Aí ela vai, não tem medo de cobra não. Fala, Reginaldo. O seu amigo lá que a sucuri pegou ele, né? Não é amigo seu não, né? É alguém. O cara está sentado de costa, né? Foi isso mesmo. Uma foto que você mostrou do cara que estava pescando de costas. De costas não. Ele estava pescando e não prestou sentado, né? Eu acho que era um trem assim. Você que me mostrou a foto, rapaz? Me ajuda. Você lembra? Uma foto que a cobra pegou o cara? Ah, você não acreditou, não? Eu acreditei. Pior que eu acreditei. Ele não acreditou, mas eu acreditei. É pescador. Não, mas é uma foto. Deixa eu... Tá, depois. Não, mas presta atenção. Mas acontece cenas assim. Porque a pessoa, muitas vezes, quem gosta de pescar, a pessoa está sentada lá,
aqui, ó, sentada pescando, você não sabe o que vem atrás de você. Entendeu? Você não sabe o que vem atrás de você. Então, um pouquinho de medo, ele é necessário, mas o medo em excesso nos trava e nós não conseguimos avançar para aquelas coisas que Deus nos mandou fazer. Então, o povo de Israel teve medo, mesmo vendo tudo que Deus havia feito com mão poderosa. Olha o que está escrito em Isaías 41:10. Isaías 41:10. O que o Senhor está falando agora para a nação de Israel? Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu seguro com a mão direita da minha justiça. O que Deus está dizendo? Não tenha medo. Fala assim, não tenho medo. Deus, irmãos, quando Ele faz uma promessa para você, você não precisa ter medo de nada, nem de ninguém. Não tenha medo do Todo-Poderoso que você vai ter que enfrentar. Pastor, mas eu vou ter que ir lá na frente do juiz, eu vou ter... Não tenha medo, eu estou com você. Deus falou com Moisés, eu estarei com você. Todo o caminho eu estou com você. E Moisés falou com o povo, o Senhor está conosco. Mas nesse momento o medo travou aquelas pessoas, elas começaram a falar coisas que não deveriam duvidar, não de Moisés, duvidar do poder do Deus que os tirara do Egito. Salmo 27:1, o salmista Davi diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Você vai temer quem? Ah, pastor, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Tem pessoas que não avançam na caminhada, porque elas têm medo. Tem gente que não avança mais, poderia estar a anos-luz de onde está, não vai por quê? Porque tem medo, o medo a travou, mesmo Deus falando, vai que eu vou com você. Mas deixa eu te falar alguma coisa, Deus não anda por você, Deus anda com você. Deus não vai pegar seus pés e Deus não é um demônio, o Espírito Santo de Deus não é um demônio que te toma. O demônio, ele toma sua mente, o Espírito Santo mora dentro de você. O demônio te faz fazer coisas que racionalmente você não faria. O Espírito Santo te faz trabalhar na razão, porque a fé é racional. A fé é racional. Fé é racional. Racional porque tem hora que Deus manda a gente fazer umas coisas doidas. Doida para o homem, mas para Deus não haverá impossíveis. Por isso que fé é racional. É você acreditar num Deus que criou todas as coisas. Se Ele falou que vai ter uma estrada, vai ter uma estrada. Ainda que você não esteja vendo. Pastor, mas isso não é racional. O ser humano não está vendo. E quem disse, meu irmão, que Deus anda segundo o conceito dos homens? Deus extrapola o conceito de homens. Deus faz caminho onde não existe. Deus abre o mar, Deus abre o rio. Deus faz gigante cair. Deus dá vitória sem um povo com tochas. E com... chama Gideão lá, com vasos e com tochas, Deus dá vitória para esse povo. Deus matou centenas, milhares de pessoas, sem ninguém levantar nenhuma espada. Como duvidar de um Deus desse? Aí a gente fica, mas eu não sei, irmão, você não tem que duvidar, se Deus falou, não duvide. Aí é que o medo nos trava. Se o Senhor falou, eu estou com você, Ele está conosco. E aqui, é que Davi fala, o Senhor é minha luz e minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? A quem temerei? Eu não tenho medo de milhares que se levantam contra mim, se o Senhor é por nós. Pronto. Aí eu tenho um outro texto que é Abraão e Abimeleque. O que eu coloquei aqui? O medo exagerado pode trazer maldição sobre outras pessoas. Quando Deus fala alguma coisa e você tem medo, outras pessoas podem ser amaldiçoadas. O que aconteceu nesse texto? Abraão chega na terra de Abimeleque, e quando ele chega lá, ele falou, Sara, você é bonita demais, e eu acho que esse povo vai querer pegar você e tal, então vamos falar que nós somos irmãos, porque por sua causa eles vão me matar. Olha o medo de Abraão, não era por Sara. Cadê os homens dessa igreja? Fala, uhul. Homem, você tem que ser homem de verdade, macho. Protege a sua esposa. Amém? Ó, mulher, eles podem, por sua causa, me matar. O medo de Abraão era de morrer. Então ele falou, fala que você é minha irmã e deixa para lá, deixa o palco correr.
Ô irmão, ele falou, se ele pegar você, pelo menos pega você, eu não morro. Olha só, Divaldo, que cara também, hein? Hein? A gente fica falando Abraão, pai da fé, mas teve hora que ele, irmão, ele era homem como eu e como você. Ele falou, fala que somos irmãos. Aí Abimeleque chegou e pegou a Sara. Não, mas que mulher bonita, que ela é sua? É minha irmã. Ele falou, então eu vou levar ela para mim. Tchau, maninha. Eu vou falar com o papai e com a mamãe que você está na terra muito boa, viu? Tchau. Aí Abimeleque vai, pega a Sara, não teve relações sexuais com ela. E à noite Deus fala com ele. Não toca nessa mulher. Se você tocar, eu vou matar você e toda aqui da sua terra. Ele falou, mãe, o que é isso aí? O que eu fiz? Essa mulher tem marido, Abraão é o marido dela. Cara cretino. Ele foi lá e falou, Abraão, o que você fez comigo? Por que você não falou que era sua esposa? Porque eu tive medo de você me matar por causa dela, mas já agora o Senhor falou que me mataria e mataria todo o meu povo se eu tocasse nela. Olha o que você fez comigo. Irmão, o nosso medo pode trazer maldição para a nossa descendência e para pessoas que estão ao nosso redor. Você viu como é que é? Deus falou, eu vou te dar um filho, eu vou te abençoar, eu estarei com você. Falou com Abraão, mas ali o medo fez ele travar e quase que ele amaldiçoou aquele povo. Quantas pessoas são amaldiçoadas porque nós temos medo? É verdade, né, pastor? Quantas pessoas têm decisões? A maior, sabe o que é? Quando você tem medo de pregar o evangelho, você está amaldiçoando os outros. Porque Deus mandou você pregar o evangelho a toda criatura. E quando nós, por medo, seja lá de quem for, seja com medo, eu não sei falar, você fecha os seus lábios, você está amaldiçoando outras pessoas, porque elas vão para o inferno, mas a responsabilidade é sua. Está entendendo, irmãos? Medo que nos trava. Pastor, eu não sei pregar o evangelho. Você não sabe, não? Quem sabe o que está escrito em João 3,16? Tá bom, esse é um pouco grande. Vamos no Salmo 23, 1. Bem alto. Só nesse versículo você evangeliza alguém. Se você tiver problema para evangelizar, dá uma Bíblia para a pessoa. Você não precisa nem falar nada, a Bíblia já por si só ela já fala. Mas eu tenho vergonha dos meus colegas de trabalho, saber que eu sou crente, então você vai para o inferno. Vai, pastor, quem diz isso? Apocalipse 21, 8, vem na minha cabeça agora. Fora ficam os covardes. Primeira categoria que fica do lado de fora e que vai para o lago de fogo são os covardes. Deus não nos chamou com espírito de covardia, mas nos deu autoridade, poder, intrepidez. Amém, irmãos? Então os covardes ficam do lado de fora. Nós temos que assumir o Senhor. Lá, tá vendo? Esses meninos são bênção. Mas quanto aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, aparte-se lá no lago que há de com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Quanto aos covardes, é a primeira categoria. Então eu não preciso temer. Amém, irmãos? Se o Senhor é por nós, glória a Deus. A segunda atitude desse povo. Primeiro foi o medo exagerado. A segunda qual foi? Reclamação e murmuração. Quem já conheceu alguém que é murmurador e que é reclamão? Quem conhece? Não precisa de olhar para sua esposa nem para o seu marido. Mas você conhece alguém que é assim? Tudo reclama, tudo murmura. Mas o fulano de tal, ou a Beltrana, nunca me deu isso daqui. Você dá, mas eu não queria dessa cor. Você dá da cor, mas eu não queria esse tamanho. Você dá do tamanho, mas eu não queria esse formato. Você dá o formato, mas que encrenca, então não vou dar mais nada. Que isso, tudo reclama. A pessoa que reclama, é ruim ou não é? Quem lembra daquela hiena do óleo? Céus, ó vida. O cara vai fazer as coisas, não vai dar certo, vai dar tudo errado. Tem gente que é negativa, irmãos. Tem gente que tudo que você vai fazer, ele reclama, ele murmura. Nós vamos sair, tem 50 anos que você não tira férias. Aí você fala, agora nós vamos sair de férias. Mas logo agora? Mas você falou que a gente não... Mas agora eu não queria. Eu quero na época de calor. Mas agora que está bom lá em Caldas Novas, amém, irmãos? Esse frizinho, hein? O André deu uma olhada assim, quem diz, maravilha, hein? Hein, Eliana? O olhar desse marido seu está muito perigoso. Ele já pensou estando lá naquele hotel, naquela banheira de água quente.
Só de repente. Você já imaginou? Tudo reclama, tudo reclama. Agora, é um povo que viu Deus agir. E qual que é a atitude deles? Reclamar e murmurar. Números 14, 27. Até quando vou aguentar esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. O irmão, o que me preocupa, sabe o que é? A nossa ingratidão para com Deus. A pessoa, ela mora de aluguel. Você leu se ele mora de aluguel. Aí Deus abre a porta para ele comprar o primeiro apartamento. Na mão do nosso irmão Lucas, corretor. Tem mais corretores aqui? Desculpa, né? Estou fazendo a propaganda porque eu sei que ele é. Tem algum outro corretor aqui? Você é exclusivo, irmão. O Senhor te deu graça. Você está nas graças do Todo-Poderoso. Aí vai e compra, você leu. Você comprou o primeiro apartamento. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. E mais nada. 40 metros quadrados, de pura alegria. Um entra no banheiro, tem que sair de costas para o outro entrar. Mas o que ele queria? Queria meu apartamento, eu moro de aluguel. Deus deu, Alisson, um apartamento para ele. Ele entra no apartamentinho, todo alegre. Isso agora é meu, amor, agora é nosso. 2 meses depois, nossa, não pode furar um buraco nessa parede. Queria colocar meus quadros. Meu Deus, mas esse quarto aqui está pequenininho, não cabe nem uma cama. Ai, mas não sei o que é. Nossa, mas o vizinho de baixo. Ah, o vizinho de cima. Ah, que não sei. Ué, mas estava toda alegrinha. Mas aí começam as murmurações. O ser humano sem Deus, ele é insaciável. Porque ele consegue, mas ele sempre quer mais. Ele nunca está satisfeito com o que Deus tem dado. Você não pode querer coisa melhor? Pode, mas primeiro agradeça a Deus por aquilo que Ele te deu. Seja grato. Sabe o que Israel fez? Começou a murmurar. Deus falou assim, eu não aguento mais a murmuração desse povo. Eu não aguento. Você não tinha nada. Eu falei que a melhor coisa, vou dizer assim, né? Por ser pobre é bom, irmão. Não acha ruim não, ser pobre é bom, pastor, porque o senhor não sabe. Não, irmão, ser pobre é bom, eu não sou rico. Mas ser pobre é bom porque a gente se alega com as conquistas, né? Hoje em dia, glória a Deus pelos meninos que têm condição de comprar. Hoje os meninos já estão tudo casando com casa, né? Já tem um apartamento, aquela coisa toda, a gente casava com amor. Quem casou com amor? Né? Eu e o Ciné, quando casamos, eu só tinha um som Tristar, irmão. Quem lembra do Tristar? Eita! Ele era o toca-disto, ele tinha um tocador de fita e ele era rádio. Maravilha, era o que eu tinha. Então hoje, todas as conquistas, a casa, todos os móveis que tem lá dentro, eles foram conquistados por mim pela Alcineia. Não existe aquele negócio, eu entrei com isso, você entrou com aquilo. Até o som que eu tinha, não tem ele mais, irmão. Então tudo que eu conquistei com a minha esposa e ela comigo. Então não tem como eu reclamar, porque você comprou aquilo, você que fez. Não, tudo nós conquistamos juntos. Essa é a vantagem de ser pobre, que vocês conquistam juntos, estão crescendo juntos. O rico vai lá e comprou tudo, colocou dentro de casa, a mulher, não gostei disso. Ele falou, agora vai ficar essa, que eu paguei R$1 milhão nessa mesa, e eu gostei dela. Pronto, mas nós conquistamos juntos. Aí a pessoa custou a ganhar alguma coisa. Quando eu casei, irmãos, era uma sala, quarto, uma cozinha e um banheiro. Não tinha outro quarto. A mesa que eu tinha na cozinha era uma mesa que eu ganhei emprestada. O sofá eu tinha. A cama eu tinha. Primeiro patrimônio que eu comprei foi a cama, irmão. Quando o Ciné quis terminar comigo o noivado, porque eu comprei um espingadinho de chumbinho de volta, seu irmão é ruim, viu? Eu estava noivo, gente. Aí a Alcineia fazendo enxoval, e o Wellington foi comprar espingadinho de chumbinho. Eu era doido para ter espingadinho de chumbinho. Teve uma promoção lá, eu comprei espingadinho de chumbinho. Aí eu fui encontrar com a Alcineia para almoçar junto com ela, lá na C&A ali do centro.
Subi na escada rolante, o Siné virou para mim e falou assim, eu não vou casar com você. Eu falei, o que é isso, mulher? Custei te conquistar agora, você já vai me jogar para as cobras? Não, porque olha só, ela começou a falar, eu preparando enxoval, não sei o que é, e eu vendo ela quase tirando a aliança, falando assim, me dá sabedoria, se eu perder essa mulher, eu nunca mais caso. Né? Isso aqui eu estou no fundo do poço, Senhor, me ajuda aí. Aí ela virou e falou assim, porque eu estou fazendo isso tudo e você comprando espingadinho de chumbinho. Eu falei, o problema é espingadinho de chumbinho. Vendia espingadinha de chumbinho para o meu vizinho. Você pode perguntar, era vizinho ali, minha irmã mora lá, porque eu morava ali no Urca. Vendi para o meu vizinho. E chamei o Siné, falei, sabe que vem, nós vamos sair aí para comprar alguma coisa. Levei o Siné lá na Prima Linha. Chegou lá, eu comprei uma cama de ferro que existe até o dia de hoje. Dei de presente para uma amiga, poucos meses aqui atrás. Ó. A cama era boa, irmão. Falei, a primeira coisa que nós vamos comprar é alguma coisa que vai salvar a nossa vida, que é uma cama. Irmão, você casa sem mesa, você casa sem abridor de lata, mas sem cama você não casa. A cama é tudo na vida de um casal. É ou não é, meu amigo? Amém? Amém. É a primeira coisa. A primeira coisa. Compramos, conquistamos, gratidão a Deus por tudo, cada coisa que vinha, gratidão a Deus. Agora eu vou murmurar contra Deus. Você conquistou aquilo que Deus falou, Ele te deu, agora você reclama. Você tinha uma enfermidade séria, Deus te curou, e agora você está reclamando da dor de dente. Murmuração, isso Deus odeia. Olha só o que Paulo fala em Filipenses 2,14. Façam tudo sem murmurações nem discussões. Temos mania de reclamar. Por isso que eu falei que somos insaciáveis. Você pediu a Deus, Deus te deu. Assim que Ele te dá, você já está reclamando por aquilo que Ele te deu, já quer outro melhor. Calma, irmão, agradeça a Deus e no tempo determinado Deus te coloca onde Ele te quer. Passo a passo. Não murmure, não reclame, glorifique a Deus. É por isso que o salmista no Salmo 100, ele fala, entrai por suas portas com ações de graças. Ele não fala para entrar com petições, ele não fala para entrar pedindo, ele fala para entrar com ações de graças, agradecendo a Deus por esse dia, agradecendo a Deus porque você está aqui. Muitas pessoas estão nos assistindo no hospital agora. Você vai estar aqui um dia, em nome de Jesus. Pastor, mas eu estou no último dia. Você vai estar na glória, muito melhor do que estar aqui. Você está vendo como é que nós somos? Deus te cura do câncer, depois você reclama da dor de dente. Cadê Deus? A dor de dente. Para com isso, meu irmão. Como diz um amigo meu, a melhor coisa que tem para dor de dente, sabe o que é? Mostrar a raiz do dente para o sol. Ninguém entendeu. Quem entendeu? O que é mostrar a raiz para o sol? É arrancar ele, irmão. Nossa, ninguém entendeu, meu Deus. Eu estou ruim nas minhas histórias, vamos lá. Primeiro é o quê? Primeiro é o quê? Segundo. Terceiro. Desconfiança da liderança e de Deus. O que eles falaram? Você nos tirou de lá para morrer aqui nesse deserto? É isso que você fez? Lá não estava bom para a gente morrer, não? Desconfiança, irmãos, nós não desconfiamos de Deus. Quem é Deus? Deus não é homem, para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Então, quando Deus fez uma promessa, continue confiando nele. Não tenha medo, não murmure, e não duvide, não desconfie, nem da liderança e nem muito menos de Deus. Moisés estava ali e falou para eles, Deus me mandou. Um dia um rapaz estava conversando comigo no seminário, com problema lá na igreja dele. Que o meu pastor, não sei o que é, que a minha pastora, não sei o que é, começou a reclamar. Eu virei para ele e falei assim, irmão, ninguém é obrigado a ficar debaixo de ninguém. Falei para ele, você não é obrigado a ficar debaixo da liderança do seu pastor, da sua pastora, você não é obrigado. Mas tem uma coisa, se você for sair, eu vou te dar um conselho que eu aprendi de um sábio chamado Raul Gil. Raul Gil. Pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Você não vai murmurar, você não vai reclamar, você não vai falar mal da liderança, que não é para você estar ali. Vai embora. Amém, irmão? Vai para um outro que você gosta, né? Irmão, ninguém é obrigado a ficar aqui na Nova Vida, não.
Você pode ter certeza que eu, pastor Divino, pastor Nilson, não somos pastores, porque tem uns pastores que eles são meio estranhos. Eu vou falar estranho. Ô irmão, a vantagem, sabe o que é a vantagem de ficar velho, Chico? Como diz o pastor Jorge Linhares, é porque a gente pode falar as coisas. Né? Quando a gente é novo, a gente fica com medo. Não posso falar. Depois de velho, a gente fala, irmão. E eu não sou velhinho ainda, hein? Estou quase chegando à terceira idade. Mas ainda não cheguei. Aí, a pessoa... O que eu estava falando? O problema da terceira idade também é esse. Que a gente esquece. Hein? Isso, estranho por quê? Porque tem igreja que você fala assim, Solange, você fala assim, pastor, Deus está me dando a direção para ir para uma outra igreja, ao pastor. Você pode ir. Mas todo mundo que sai dessa igreja morre, irmã. Tem uns aqui que tiveram câncer. Ah, não sei quem que é não falei nome. A gente aqui não fala nome. Sabe, que morreram. E tem outros que falam assim, se você sair daqui, eu te amaldiçoo. Aí a pessoa fica lá porque ela fica com? Mas Deus mandou você sair. Pastor, e se ele me amaldiçoar? A quem Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Quando você está no centro da vontade de Deus, pode levantar a boca dos quintos dos infernos, seja de onde for, não tem poder contra a bênção do Senhor. Amém, irmãos? Se Deus te deu uma direção, você pode ir tranquilo. Se Deus te deu a direção, você pode ir tranquilo. Se Deus não te deu, aí é outros 500. Já teve pessoa que eu falei, fica lá. Ah, pastor, mas eu queria sair. Deus te mandou sair? Não. Você tem uma direção de Deus para onde? Não. Então fica lá quietinho, não murmure nem reclama. Porque você não serve homens, você serve Deus. Eu já falei desse púlpito milhões de vezes, e o pastor Nilson é testemunha disso. Quando eu estava no Cristo para as Nações, eu não servia pastor Gary. Aqui na Nova Vida eu não sirvo pastor Divino. Quem que você serve? Tanto lá quanto aqui eu sirvo o Senhor. Estou debaixo da autoridade do pastor Divino aqui. Lá eu estava. Aqui o pastor Divino é meu pastor. Mas eu sirvo ao meu Deus. Amém, irmãos? Entenda isso. Ah, o pastor Uete faz uma coisa que eu não gostei, então eu vou embora. Vai não, irmão, se Deus mandou para você ficar, você vai ficar. Amém sim ou amém não? Mas o dia também que Deus falou assim, sai. Sabe quanto tempo você vai demorar? É só o tempo de falar assim, pastor, muito obrigado, tchau, fui. Só isso. Quem manda é o Senhor. Mas não murmure. Não tenha medo. E não desconfie da liderança de Deus. Amém, irmãos? Deus não tem falha no seu caráter. Amém? Quantos creem nisso? Salmo 78, 19 a 22. Olha só. Falaram contra Deus dizendo, será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? É verdade que ele feriu a rocha, e dela manaram águas, transbordaram as torrentes. Mas será que ele pode dar-nos pão também? Gente, tem uns trem. É verdade, será que ele pode dar comida para a gente? É verdade que ele fez sair água da rocha, mas será que ele pode dar comida também? Ô gente, olha, não dá vontade, Raquel? Vocês viram sair água da rocha, fora os 10 milagres, fora tudo que ele fez, abriu o mar, que aqui já está do outro lado do mar. Será que, eu vi, Moisés feriu lá e a rocha saiu água, mas será que ele pode dar comida para a gente também? Meu irmão, para de duvidar de Deus, porque Deus, Ele é misericordioso, mas a misericórdia de Deus tem limite. Ele fez isso com Israel. Chegou um tempo em que Deus resolveu julgar Israel, mandou eles para o cativeiro. E falou assim, por tudo que vocês fizeram até aqui, vocês vão para o cativeiro. Jeremias falou, Senhor, não faça, Senhor, não faça. Deus falou assim, cala, chega. Ainda que Moisés, ainda que Samuel clamasse a mim, eu não os ouviria, porque eu cansei desse povo. Cuidado, irmãos, que muitas vezes Deus pode cansar de mim e de você. Pelas nossas atitudes de medo, pela nossa atitude de murmuração e pela nossa atitude de desconfiança de que Ele é o provedor de todas as coisas. Amém? Foram embora, não? Ou fornecer carne para o seu povo. Ouvindo isso, o Senhor ficou indignado, acendeu-se fogo contra Jacó, que é Israel, e também se levantou o seu furor contra Israel.
porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Hebreus 3,12. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Amém? Glória a Deus. Agora, a resposta de Deus, suas atitudes diante do povo. Quantos creem que Deus responde? Porque Ele vai te responder agora. Talvez nós falamos de atitudes que eu e você estamos tendo nesses últimos dias, a gente tem que avaliar. Agora vamos ver como que Deus responde. Deus respondeu, capítulo 14, verso 14 e 15, depois 21 e 22. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marche. Verso 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste, que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha, à direita e à esquerda deles. Amém, irmãos? O Senhor respondeu sim ou não? Como que Deus responde? Primeiro, Deus responde com fidelidade. 2 Timóteo capítulo 2,13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Se eu for infiel, Ele permanece fiel. Aquilo que Ele falou vai se cumprir. Então Deus responde com fidelidade. Quem é você para duvidar de mim? Eu vou mostrar para você que eu sou o Deus poderoso, que te tirou da terra da servidão. O Deus que te trouxe até aqui, que te sustenta. Moisés, erga, o que você tem na sua mão? Eu tenho a vara, Senhor, então erga, porque as águas vão se abrir, o povo vai atravessar, porque eu sou fiel nas minhas promessas. Eu não tirei esse povo para ficar no deserto. Eu tenho uma promessa a Abraão, Isaac e Jacó. Qual que é a minha promessa? Eu vou dar a terra das peregrinações de vocês. Eu vou dar a terra para vocês. Abraão, Deus prometeu, antes de Abraão ter os filhos, Abraão, o seu descendente, daqui a um tempo, eles virão para essa terra, mas eles ficarão 400 anos de escravidão. Depois eu os trarei de volta. Deus já falou para Abraão o que ele ia fazer. Quem está sabendo o que está acontecendo no Oriente Médio? A guerra lá. Sabe por que aquela guerra, irmão? Já vou te explicar, de forma simples e rápida. Aquela guerra está por desobediência. Desobediência por quê? Quando Israel volta para a terra, mais ou menos em 1910, eles começam a voltar para lá. Compram terra. Israel não é usurpador. Comprou uma terra que já era deles. Eles foram expulsos da terra, vieram os árabes, porque eles não eram palestinos. Palestina é o nome da região, que também não existia esse nome. Um dia eu dei aqui um estudo escatológico, eu falei sobre isso. Palestina foi dada pelo imperador no segundo século, porque Israel, ele permitiu que eles voltassem ali, para o imperador Adriano. Ele permitiu que eles voltassem. Depois do ano 70, Jerusalém foi destruída, em partes. O templo foi queimado, isso foi o imperador Tito, que até então era o general Tito, depois se tornou imperador. E ele leva muitas coisas para Roma, e o povo foi proibido de ficar ali. Houve a diáspora, a dispersão. Quando foi no ano 130, o imperador Adriano permitiu que alguns judeus voltassem para adorar a Deus naquele lugar. Não tinha tempo, mas permitiu que fosse para lá. Aí eles fizeram uma rebelião. Sabe o que Adriano fez? Destruiu totalmente Jerusalém, toda Jerusalém, toda Jerusalém. Construiu uma cidade romana em cima de Jerusalém, chamada Hélia Capitolina. Em cima daquela cidade ele construiu, onde era o templo dos judeus, o templo de Deus, ele construiu um templo para Júpiter. E eles foram proibidos de voltar para a terra. Desde o ano 70 até 1948, Israel não teve terra. Viraram aí, ficaram rodando o mundo. 1948, Israel volta para a terra, amém? É reconhecido como nação, porque eles já estavam voltando, começaram a comprar terra. Voltam ali, vão conquistando. Vê a guerra dos 6 dias. Quem já leu isso? Você já leu na história. E outras guerras que aconteceram. Israel foi sem nada, sem nada. Hoje Israel, irmãos, está com equipamento que quando ele foi para lá, ele não existia. Então Israel ali não está sendo guardado por homens, não é por um domo da roda. Não, eles estão guardados pelo Senhor, porque Deus tem uma promessa. E por que você falou daquela guerra hoje? Sabe por quê? Eles conquistaram aquele território, eles compraram terra ali, inclusive a faixa de Gaza, eles já tinham uma faixa de Gaza, já era de Israel.
Aí veio um dos presidentes de Israel, não sei se foi com Carter na época, e ele negociou entregar a faixa de Gaza para os palestinos para que houvesse paz. Esse homem morreu. Porque Deus falou, eu vou devolver a terra para vocês, a terra é sua, eu prometi para Abraão, Isaac e Jacó. Todo líder de Israel que negocia paz com a entrega de terra morre, você pode ver na história. Porque Deus não vai permitir que eles entreguem terra. Ah, pastores, tiraram os palestinos. Eles falaram que vão construir lá. Esse povo é mauzinho. Para com isso, irmão. Vai ler história, vai ler Bíblia. Palestina não são todos. Toda aquela região foi chamada de Palestina. Foi chamada, porque ela é chamada de Canaã. Quando Adriano ele destrói e ele expulsa, ele coloca um outro nome naquela região, Palestina. O que é Palestina? Do original, Filístia. Ele falou, vai ter o nome dos inimigos de Israel, vai chamar Filístia. Você está entendendo? Então para. Eles têm territórios ali enormes, eles podem ir, todos são árabes. Por que não vão para os outros territórios, que é Israel? Porque o inimigo odeia Israel, porque Israel é a nação de Deus. A igreja não substitui Israel no plano de Deus. Igreja e Israel caminham juntos, amém? Tanto é que ela existe hoje como nação. Então para de falar, ah, pastor, estou com peninha. Para com isso. Deus fez uma promessa e Ele é fiel. Vocês vão entrar, vocês vão tomar essa terra. Ela é de vocês. Mas se levantaram uma multidão, agora veio Irã, que não tem nada a ver, irmão. Irã não tem nada a ver com aquilo ali. A Síria não tem nada a ver com aquilo ali. Mas é o inimigo que se levanta contra a nação, contra a promessa de Deus. Mas Deus não vai permitir que o seu povo seja consumido. Nunca permitiu, não é agora que vai permitir. A mesma promessa que Deus fez para Abraão, Isaac e Jacó, é uma promessa que Cristo fez para mim e para você. Eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor é fiel. Eu vou preparar um lugar, porque onde eu estou, vocês estarão também. Amém, irmãos? Então descansa, para com esse negócio de medo, murmuração, de desconfiança. Continua crendo. Deus responde com fidelidade. 2 Timóteo 2,13. Já li. Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas promessas não têm, renovam-se. Grande é a tua. Vira para o seu irmão, não vou mandar muitas vezes não. Fala para ele assim, Deus é fiel. Irmão, se eu tivesse tempo, eu ia fazer um exercício para você começar a pensar em tudo que Deus fez na sua vida. Eu estou com 57 anos de vida, não parece, né, irmão? 57 num corpinho de 60. O Ciné está assim, o Edson está cheio de pé de galinha. Falei, amém, amor, é sinal de que nós vamos ter ovo por muitos e muitos anos. Né? Se tem pé de galinha, tem ovo. Que seu olho está meio caído, amém, estou virando japonês. Ué, irmão, tem que, né? Eu vou reclamar, vou murmurar? É o tempo. É o tempo faz isso com a gente. Eu só admiro porque mulher que não fica velha, homem fica velho, mas mulher não fica velha. Vocês já notaram, irmãos? Fica velha não. Depois que inventaram o Botox, o Ultratox, o Megatox, mulher não fica velha. Mas... glória a Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Neemias 9,17. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das suas maravilhas que fizeste no meio deles. Foram teimosos na sua rebelião, escolheram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão. É quando houve a rebelião contra Moisés, que foi de Datã, Abirão e esqueci o nome do outro. Porém tu, ó Deus, perdoador, bondoso e compassivo, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os abandonaste. Amém? Deus está dando um tempo para eu e você nos arrependermos do nosso medo, nos arrependemos da nossa murmuração e nos arrependemos da nossa desconfiança. Ele está dando um tempo, porque Jesus está voltando. Então esse é um tempo de mudança, porque Jesus está voltando. Segundo, Deus responde com direção. Deus não se limita a consolar, Ele dá direção clara, mesmo em meio ao caos. Onde o povo via um beco sem saída, Deus via uma estrada por abrir. Salmo 32, 8.
Eu o instruirei, lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sobre as minhas vistas lhe darei conselho. Deus vai te dar a direção. Senhor, eu estou aqui, não sei para onde eu vou, clama-me, anunciar-te-ei que não sabes. Eu estou vendo o mar, clama. Agora eu vou te mostrar, tem um caminho aí. Aonde está esse caminho? Aí na sua frente. Eu não estou vendo. Fecha os olhos. Agora abre. Tem um caminho. Eu faço caminho onde não existe. Eu abro portas onde não tem. Mas eu fecho também aquelas que eu não quero que você entre. Amém? Isaías, Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Você está torto, um menininho torto, né, Raquel? Mas o Senhor vai endireitar as suas veredas. O Senhor vai te dirigir sobre um caminho seguro e Ele vai estar com você. Quando Ele fala ande, por mais que você não esteja vendo o caminho, ande, porque o Senhor está te dando a direção. Ele já tem um caminho novo. Se não existir, Ele vai criar. Ele é poderoso para criar. Só tem um que tem poder para criar, Deus. O resto é a lei de Lavoisier. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, mas Deus é poderoso para criar onde não existe. Amém? Quantos creem nisso? Isaías 30, 21. Quando vocês desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andem nele. Senhor, eu não sei para onde que eu vou, descansa que eu vou te dar a direção. Deus, eu fico imaginando de vez em quando, irmãos, quando você está dentro do avião, aí, eu já ouvi isso um monte de vezes, mas eu sempre gosto de ouvir de novo, porque cada avião tem o seu lugar. Aí, eles vão fazer, antes de levantar voo, eles falam assim, né? Tem comissário de bordo, aquele povo todo lá. Porque nós temos duas saídas de emergência. Uma assim, outra assim. Sinais luminosos vão te mostrar. Eu já estou olhando o sinal luminoso. Podia só acender para eu saber para onde que ele vai conduzir. Né, Cecília? Tem que saber, ué. O acidente você não viu aí na Índia, irmão? O trem começou a levantar, o trem não, o avião, né, mineiro é terrível. Trem não levanta voo. Deixa eu falar isso em outro lugar, vai falar, mas não foi o trem, foi o avião, tá bom. O trem nosso, o avião para nós é trem. Então o trem começou a subir, caiu, matou gente ali, matou gente que estava por perto e tal, aquela coisada toda. Aí de repente você vai ver que está tudo escuro, aí o avião cai, aí você não sabe para onde você vai. Aí ilumina aquele lugar, mostrando para onde você tem que ir. Mesmo no meio de toda a escuridão, você sabe onde você tem que ir. Amém? No meio de toda a escuridão, Deus prepara um caminho novo. E você vai seguir. E por ele você vai ter o seu escape. Amém, irmãos? Quantos creem nisso? Isaías capítulo 30, 21. Quando vocês se desviarem. Não, esse eu já li. Esse eu já li. E a última é, Deus responde com livramento. Olha só. O mar não se abriu até que o povo decidisse obedecer e baixar. Deus realiza um milagre que nenhum deles poderia prever ou conquistar por si mesmo. Deus deu livramento. Está vendo os egípcios? Olha para esses egípcios. Você nunca mais vão vê-lo. Antes de Deus abrir o mar, o Senhor avisou, pode olhar para esses egípcios, vocês nunca mais vão vê-los. Você tem que acreditar, irmãos, o seu inimigo não são pessoas, são demônios, principados e potestades. E quando Deus dá livramento, você nunca mais vai vê-los. Amém? Olha só o que está em Salmo 66, 6. Transformou o mar em terra seca, eles atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Aquele povo que está murmurando, reclamando com medo, o que eles fizeram agora? Se alegraram no Senhor. Agora eu imagino, eu vi uma cena que eu ia colocar. O pessoal do louvor, pode subir, por favor. Aí, eles, como se eles estivessem andando assim, no meio do mar, no meio, né, na terra, e eles vendo assim um peixinho andando do lado. Eu fico viajando na maionese, né? Aí eu fico imaginando o tubarão. E ele, tubarão, mãe. O outro menino que nunca viu aquilo, falou, um peixinho. A raia, eu fico olhando, né? Porque Deus fez um escudo, proteção. E os bichos estavam ali, estava ou não estava, Liane? Estava ali, os bichos do lado daqueles, passando, olhando. Deus é bom demais. Mas esse mesmo povo estava assim, Deus tirou a gente para morrer aqui. Esse mesmo povo estava, Moisés, por que você fez isso? A gente estava feliz no Egito. Agora esse povo está todo alegrinho passando na terra. Viu como é que o ser humano é difícil?
Por isso que tem muitas vezes que Deus não ouve o que sai da nossa boca. Se Ele fosse ouvir e agir de acordo com o que sai, não tinha ninguém aqui hoje, irmãos. Ninguém. Isaías 43:16 diz: assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas. O que é que Deus está falando para você hoje de manhã? O que é que Deus está falando para você hoje de manhã? Vamos lá, para encerrar o último texto na conclusão. Êxodo 14, 30 e 31. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Hebreus 10, 35 e 36. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Romanos 8, 31. Que diremos então à vista dessas coisas? Deus abre o caminho onde não existe. Mas pare com o medo, com a murmuração e com a desconfiança. Veja os livramentos que Deus pode dar. Feche os seus olhos. Eu quero fazer uma pergunta. Se tem alguém nessa manhã que quer entregar a sua vida para esse Deus poderoso. De repente você vê aqui, você nunca reconheceu Jesus como seu Senhor. Você está amargando derrotas e você não tem paz. Há momentos, irmãos, que nós vamos perder algumas coisas, mesmo com o Senhor. Mas Ele nos dá paz, porque Ele vai mostrar que tem algo melhor a nosso respeito. Tem alguém nessa manhã que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Talvez você nos visita, talvez você está aqui de passagem, talvez você já está aqui há muito tempo e ainda está desconfiando desse Deus. Mas nessa manhã esse Deus quer ser o seu Senhor, Ele quer ser o seu Pai, Ele quer ser o seu libertador. Tem alguém nessa manhã que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão que eu quero orar por você. De repente você entrou aqui falando, eu preciso de Deus. Eu preciso que esse Deus me ajude. Mas você não o conhecia. Jesus Cristo falou que Ele é o nosso pastor. E que o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Tem alguém nessa manhã que quer entregar a sua vida a Jesus? Você quer confessar Jesus como seu Senhor, o dono da sua vida, para que no meio da adversidade Ele te dê paz, Ele te dê alegria, Ele te sustente. Pela última vez, se tem alguém, levante a sua mão, que nós vamos orar aqui com você, confessando a Jesus. Por que eu tenho que fazer? Porque Jesus falou, se você me confessar diante dos homens, eu te confesso diante do meu Pai. Mas se você não me confessar diante dos homens, eu não te confesso diante do meu Pai. A segunda oração que eu quero fazer é uma oração no meio da adversidade. Você não precisa vir aqui à frente. Você está passando uma luta, precisa mudar suas atitudes. Eu queria que você ficasse de pé. Não tenha medo, nem vergonha. Fique de pé. Se você está passando uma luta e você entendeu que tem que mudar a atitude, são atitudes que muitas vezes nos atrapalham da gente tomar posse daquilo que Deus nos prometeu. Fique de pé que eu quero orar por você. Você que precisa dessa oração. Pastor, eu quero tomar uma posição diante de Deus. Eu preciso perder esse medo, porque Deus já me falou, mas ainda estou com medo. Você vai perder em nome de Jesus. Pastor, eu estou reclamando demais. Você vai parar de reclamar em nome de Jesus. E você vai ver os milagres de Deus. Ah, pastor, eu não estou acreditando. Será que é mesmo? Eu não tenho fé suficiente. Jesus, Ele pode te ajudar a aumentar a sua fé, mas ela é aumentada com as provações, com as caminhadas, com as experiências com Ele. Feche os seus olhos. Senhor, nessa manhã nos colocamos na Tua presença, acreditando que o Senhor é Deus, Deus poderoso. O Senhor nos livra de todo mal. O Senhor tem um controle, o Senhor nunca perdeu. O Senhor é o Criador. E por isso nós queremos te pedir perdão pelas atitudes erradas que temos tomado. Talvez pelo medo excessivo que nos faz, ó Deus, travar e não avançarmos. Talvez pela boca que abrimos só para murmurar e reclamar e não vemos já os livramentos que o Senhor nos deu. Talvez, ó Deus, pela desconfiança de que será que o Senhor pode mesmo? O Senhor pode todas as coisas. Então nessa manhã abrimos o nosso coração, confessamos a nossa fragilidade, para que o Senhor nos garanta a vitória que o Senhor já preparou para nós antes da fundação do mundo.
Alegra-nos, ó Deus, nessa manhã, porque a Tua palavra é o nosso refrigério, a Tua palavra é que nos sustenta, e que essa palavra que foi ministrada, não eu, mas a palavra do Senhor, ela venha, ó Deus, surtir efeito, e que nesses dias ainda possamos ver o grande livramento do Senhor, possamos ver as maravilhas do Senhor, porque nós não cremos, ó Deus, por aquilo que vemos, nós cremos por aquele que fez a promessa, e o Senhor é fiel para guardar o nosso tesouro até o dia final. Por isso eu abençoo a minha vida e a dos meus irmãos que se colocaram de pé, e queremos tomar passos, ó Deus, segundo a palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com uma canção rápida, e pastor Nilson já vai encerrar.